Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Por que você deseja tanto estar em um relacionamento? É realmente amor ou existe um medo silencioso de ficar sozinho? Hoje quero mostrar algo que poucas pessoas percebem. Você não precisa namorar para ser feliz. E talvez a sua vida se torne muito mais leve quando entender isso. Conheci uma pessoa que vivia dizendo que queria encontrar alguém. Ela falava sobre carinho, companhia e sobre o desejo de ser amada. Mas quanto mais eu a ouvia, mais percebia que o problema não era a falta de amor. O que ela realmente queria era escapar da sensação de vazio que sentia quando estava sozinha. Ela buscava alguém para conversar o tempo todo. Alguém que respondesse rapidamente às mensagens, alguém que confirmasse que ela era importante. Quando finalmente começou a namorar, tudo parecia perfeito. Havia mensagens constantes, ligações antes de dormir e aquela sensação intensa de ser especial para alguém. Mas com o passar do tempo, algo mudou. A felicidade dela estava tão ligada ao relacionamento que qualquer pequena distância se transformava em sofrimento. Uma resposta demorada gerava insegurança. Um dia mais frio parecia sinal de rejeição. O que começou como amor foi se transformando em dependência emocional. Talvez aquilo que você chama de vontade de namorar seja apenas a dificuldade de lidar com a própria companhia. Vivemos em uma sociedade que trata a solteirice como um problema. Filmes, séries e redes sociais repetem a mesma mensagem. Para ser feliz, você precisa encontrar alguém. Além disso, existe uma pressão constante das pessoas ao redor. Perguntas sobre namoro aparecem em reuniões familiares, conversas entre amigos e até em encontros casuais. Aos poucos, muitos passam a acreditar que estar solteiro significa estar incompleto. Mas pare para pensar. Por que o seu valor dependeria da escolha de outra pessoa? Por que sua felicidade precisaria da aprovação de alguém? Quando a sua paz depende disso, não estamos falando de amor, mas de carência emocional disfarçada de romance. Existe um conceito na psicologia conhecido como apego compensatório. Ele acontece quando alguém utiliza relacionamentos para aliviar dores internas que nunca aprendeu a enfrentar. Nesse caso, a pessoa não procura apenas amar. Ela procura fugir da ansiedade, do tédio, da solidão e dos próprios pensamentos. É justamente por isso que tantas pessoas permanecem em relacionamentos que as machucam. O medo de ficar sozinho parece maior do que o sofrimento que vivem diariamente. Isso é perigoso. Muitos preferem viver acompanhados e infelizes do que aprender a encontrar paz na própria presença. Quando alguém nunca desenvolveu uma boa relação consigo mesmo, o silêncio se torna desconfortável. A ausência de atenção incomoda. E então surge a necessidade constante de procurar alguém. Talvez o que você precise neste momento não seja um relacionamento. Talvez precise aprender a não abandonar a si mesmo quando está sozinho. O filósofo Blaise Pascal escreveu que grande parte dos problemas humanos nasce da incapacidade de permanecer sozinho em silêncio. E olhando para os dias de hoje, essa reflexão parece mais atual do que nunca. As pessoas fogem do silêncio porque ele revela aquilo que tentam esconder. Fogem dos próprios pensamentos porque muitas vezes nunca aprenderam a lidar com eles. Mas existe algo transformador que acontece quando você aprende a ficar bem sozinho. Você passa a escolher melhor quem entra na sua vida. Pessoas emocionalmente dependentes aceitam migalhas de atenção. Já quem encontrou valor dentro de si não aceita qualquer conexão apenas para preencher um vazio. Quem aprende a apreciar a própria companhia deixa de implorar por afeto, deixa de correr atrás de validação e percebe que não precisa provar o próprio valor para ninguém. Essa é uma liberdade que poucas pessoas descobrem. Quando você deixa de depender emocionalmente da ideia de encontrar alguém, a vida se torna mais leve. Você para de transformar carência em paixão e entende uma verdade importante. Relacionamentos saudáveis nascem da escolha, não do desespero. Talvez o que esteja machucando você não seja a ausência de um relacionamento,
Talvez seja a crença de que sua vida só fará sentido quando alguém decidir ficar ao seu lado. Mas a verdade é que sua vida já começou. Existe ainda algo que quase ninguém comenta. Muitas pessoas estão em relacionamentos e continuam vazias, ansiosas e inseguras. Porque a presença de alguém não preenche aquilo que está faltando dentro de nós. Conheci uma pessoa que tinha verdadeiro pavor de ficar solteira. Sempre que um relacionamento terminava, outro começava logo em seguida. Era como se o silêncio fosse algo insuportável. Até que, após um término, ela tomou uma decisão diferente. Resolveu passar um tempo sem procurar ninguém. Sem aplicativos, sem flertes, sem distrações. No início foi extremamente difícil. Ela se sentia perdida, inquieta e vazia. Pela primeira vez em muitos anos, não havia ninguém ocupando o espaço que usava para fugir de si mesma. Mas pouco a pouco algo começou a mudar. Ela voltou a ouvir suas músicas favoritas. Passou a caminhar sozinha, redescobriu interesses antigos e percebeu algo que nunca tinha enxergado antes. Durante anos, procurou felicidade em outras pessoas, sem perceber que jamais havia construído felicidade dentro de si. E talvez essa seja a lição mais importante de todas. Quando você aprende a ser completo sozinho, o amor deixa de ser uma necessidade e passa a ser apenas uma escolha. Talvez o grande amor da sua vida não seja uma pessoa que aparece inesperadamente. Talvez seja a tranquilidade que você encontra quando aprende a ficar bem consigo mesmo. Existe uma diferença enorme entre solidão e solitude. A solidão é sentir falta de algo. A solitude é descobrir prazer na própria companhia. E muita gente nunca experimenta isso porque cresceu acreditando que felicidade só existe quando é compartilhada com alguém. Mas pense por um instante. Alguns dos momentos mais autênticos da sua vida aconteceram quando você estava sozinho. Uma música que tocou exatamente no momento certo. Uma caminhada silenciosa, uma conversa consigo mesmo que trouxe clareza. Isso também é viver. Quando você aprende a gostar da própria companhia, ninguém mais consegue usar a ausência como forma de controle. E existe algo ainda mais poderoso. Você deixa de sentir medo de perder pessoas, porque descobre que não perde a si mesmo quando alguém vai embora. Você também percebe que o silêncio não é um inimigo. Muitas vezes é justamente nele que encontramos as respostas que passamos anos procurando nos outros. Talvez a relação mais importante que você precise construir seja consigo mesmo, porque quem não suporta ficar sozinho frequentemente entra em relacionamentos por necessidade. E necessidade não é amor. Amor saudável acontece quando duas pessoas escolhem caminhar juntas, não quando uma delas espera que a outra cure suas feridas emocionais. Ninguém deveria carregar o peso de salvar alguém da própria falta de felicidade. E sabe qual é a melhor parte de não depender desesperadamente de um relacionamento? Você finalmente para de aceitar menos do que merece. Quando entende que consegue ser feliz sozinho, o amor deixa de ser uma necessidade e se transforma em uma escolha consciente. Você para de correr atrás de qualquer atenção. Deixa de confundir carência com conexão e passa a viver com mais leveza. A verdade é simples. Você não precisa namorar para ter valor. Não precisa que alguém complete a sua existência. E não precisa ser amado romanticamente para merecer felicidade. Relacionamentos podem ser maravilhosos, mas a sua vida não começa quando alguém escolhe você. Ela começa quando você finalmente escolhe a si mesmo. E quando isso acontece, você percebe que a liberdade mais rara não é encontrar alguém para amar. É não precisar de ninguém para se sentir completo. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu comentário contando sua opinião. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir até aqui. Cuide bem da sua mente e da sua paz. Até o próximo vídeo.